Os irmãos encontraram? Salmo de número 16. Nos diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer: as dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferenda a outro Deus, e não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustenta a minha sorte, as linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuadamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém, meus irmãos? Eu quero me ater ao versículo 1 e 2, que nos diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, e não tenho outro bem além de ti. Glória. Meus irmãos, se nós olharmos para o contexto em que Davi está vivendo, nós podemos entender que este é um dos períodos mais conflitantes em que viveu a humanidade. Os irmãos podem olhar pela narrativa bíblica, que os irmãos vão ver que naquele período era guerras atrás de guerras. E qual era o intuito? O povo de Israel, quando ele entra na terra prometida, eles entram com a promessa de possuir a terra, divididas pelas tribos. Porém, os irmãos sabem muito bem que eles não chegaram e já expulsaram todos os inimigos. Obrigado. E já expulsaram todos os inimigos ou os habitantes da terra para possuir de toda a terra de uma vez. Então eles foram conquistando a terra pouco a pouco. E os irmãos podem perceber que em todo momento eles viveram grandes conflitos, lutando contra as nações que habitavam na terra prometida, querendo conquistar e expandir o território da terra que Deus havia prometido a eles. Os irmãos, dentro do pensamento filosófico, nós vamos ver isto em um tempo bem posterior, não é? Quando vai surgir um filósofo chamado Thomas Hobbes, e vai trazer a ideia do poder soberano, e vai escrever a sua obra sobre Leviatã, que é aquele monstro marinho que protege, na verdade, os peixes menores, e ele vai trazer esta obra como trazendo isto para o contexto em que ele vivia. E ele vai ser um dos primeiros filósofos a trazer o pensamento do contrato social, junto com outros que vão surgir posteriormente. Mas os irmãos notem qual era a ideia, que neste período também, por não haver ainda um contrato, um poder da posse para ter a terra legalizada no teu poder, então eles estariam constantemente em conflito.
pessoas viriam, tomariam as suas terras, e eles depois teriam que se fortificar e tomar terras de outro. Então, em todo o tempo, eles estariam vivendo esta angústia e este conflito de estarem sendo assolados por outras pessoas, a todo momento vivendo aquele pensamento que poderiam ser saqueados por outra pessoa. Então, os irmãos, vejam que neste período que Davi vivia, algo semelhante a isso também estava acontecendo lá, porque eles tinham as nações que habitavam a terra prometida, e por Deus a terra foi dada ao povo judeu, e eles teriam que conquistar também estas terras. Os irmãos, olhem que no tempo de Saul, Saul vai ser o rei que vai basicamente unificar o reino, onde as tribos agora vão se transformar em uma nação e vão lutar agora em prol de uma nação, não mais independente como era nos tempos dos juízes, em que eles lutavam, apenas aquela tribo lutava contra outras nações que viriam afligir, tentando tomar o teu território. Nos tempos do rei Saul, então ele consegue este feito, não é? O povo já está desejando um rei, Saul aparece como este rei, e quando eles olham para Saul, semelhante, entre aspas, aos reis das demais nações em torno de Israel, um homem belo, um homem alto, um homem aparentemente trazendo um poder, um homem que foi ungido também, um homem que teve conquista, e com isto, com aquela primeira conquista, o povo fez dele um rei, aclamou ele como rei, e ele saiu para a batalha com o povo. Então, Saul consegue trazer, unificando as demais tribos com a ideia agora de uma nação, para poder então conquistar de fato as terras. Era um período conflitante, de extrema violência, e os irmãos podem notar pela narrativa bíblica, quando eles chegam em determinadas terras, Saul mesmo desobedece a ordem de Deus, que a ordem era matar todos, crianças, não é? Homens, mulheres, até os animais. E Saul, desobedecendo a voz de Deus, então ele traz os animais, querendo dos animais fazer o sacrifício. E quando aí nós vemos aquela importante frase que está registrada, né, no livro de Samuel, dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. Então os irmãos podem perceber que é um período conflitante, um período violento, um período onde as pessoas estão sempre vivendo esta agonia e colocando a sua vida em risco sempre pela aquisição de alguma coisa, ou para poder possuir, para poder tomar, ou para perder. Então, sempre isto está rodeando a vida das pessoas neste tempo. Quando Davi assume o reino, não é? Ele, após Saul governar por 40 anos, Davi é ungido rei 13 anos antes dele assumir o reinado. Então, quando estava no governo, no ano 27 do reinado de Saul, é que Davi foi ungido rei. Então ele foi ungido 13 anos antes de poder assumir o governo. Então estes 13 anos, na verdade, foi um tormento para ele, e foi um tormento também para o rei Saul. Os irmãos sabem muito bem que Saul sabia que ele havia sido ungido, e por diversas vezes foi atrás de Davi, tentou matar Davi, porque sabia que Davi estava prestes a assumir o reinado dele. Então estes 13 anos, foi 13 anos de extrema angústia para Davi, sendo assolado pela vida de Saul, a todo tempo querendo matá-lo, e também por ele mesmo, como homem, ter que controlar a tua ansiedade, ter que dominar o momento de que Deus o ungiu, e ele ter que esperar o tempo de Deus, sem saber exatamente qual seria. Nós hoje sabemos e dizemos que foi 13 anos antes, então nós temos como calcular isso, porém Davi não sabia
Samuel entrou na casa dele, ungiu o rei e disse que ele ia governar Israel, porém como que ele ia saber qual seria o momento exato? Então, é claro, ele saberia que seria quando Saul fosse morto, mas, segundo a linhagem, a dinastia, o filho de Saul é que ficou governando, os irmãos sabem, e Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio, até que depois foi aclamado por todo Israel. Mas os irmãos vejam que ele viveu então esta angústia, esta aflição, esta ansiedade de saber o momento exato. Porém, os irmãos podem notar que mesmo nesta correria da vida, neste desejo, neste anseio que Davi estava vivendo, a sua população contemporânea a ele estava vivendo, então Davi, ele se destaca no meio de toda esta geração, com um caráter diferenciado para Deus. E qual era o caráter? O caráter não era que ele era um homem melhor do que nós. Ele tinha as suas dificuldades, como os irmãos sabem. Davi falhou em muitas coisas, não é? Os irmãos sabem que ele falhou quando teve aquele problema com a mulher de Urias. Ele falhou quando ele mandou que matasse Urias. Ele falhou em diversas áreas da tua vida. Davi não foi um homem perfeito, como nós às vezes imaginamos, que os personagens bíblicos, os homens que estão listados na Bíblia, foram super-homens, não é? Não super-homens, mas super-crentes, homens que em nenhum momento fracassaram na tua vida espiritual, homens que em nenhum momento vacilaram na tua fé, homens que em nenhum momento eles tiveram alguma coisa que o desabonasse. Pelo contrário, todos os homens que nós lemos na narrativa bíblica, em algum momento da tua vida também falharam como eu e você falhamos. Porém, o Davi, ele tinha uma característica especial. Ele trazia dentro dele algo que glorificava a Deus, algo que trazia, algo que chamava a atenção de Deus verdadeiramente, diferente daqueles outros. E quando Deus então olha para ele, a Bíblia diz: eu achei a Davi. Significa que Deus estava procurando por um homem não que chamasse Davi, mas um homem que tivesse qualidades como de Davi. Não é que está no teu nome, que muitos não conseguem definir ao certo, mas alguns dizem que pode significar amado. Então Davi, ele trazia esta característica. No Salmo 89, no versículo 23, a Bíblia diz que Deus disse: achei a Davi e com o meu santo óleo ungi. Ou seja, Deus achou o homem que ele procurava. Deus estava procurando e achou o que ele de fato procurava. E quando ele achou aquele homem, ele fez como o que o Juninho já pregou nesta noite. Então, ele derramou o seu óleo sobre ele, dizendo que a partir daí, então ele seria um instrumento de Deus, consagrado para Deus. O Espírito teria liberdade na vida dele, para poder conduzir então as suas atitudes. Então os irmãos olhem, que o que fazia a diferença de Davi, era algo que estava no seu interior. Um coração segundo Deus, a que a Bíblia diz. E o que é um coração segundo Deus? É um coração que está voltado para Deus. É um coração que ama a Deus. É um coração que glorifica a Deus. É um coração que coloca a Deus acima de todas as coisas. É um coração que pode amar a Deus mais do que a tua posição e mais do que tudo na tua vida. Era isto que Deus estava procurando naquele tempo. Um tempo de violência, um tempo de conquista, um tempo de grandes coisas que aconteciam naquele momento. Deus está procurando um homem que possa amá-lo verdadeiramente. Um homem que possa dispor o teu coração e entregar a Deus por completo aquele coração. Então, quando Deus está procurando, é este homem que ele encontra. Um homem diferente de Saul, que não trazia a beleza clássica de um rei, mas trazia um coração voltado para Deus,
Um homem que não trazia uma estatura para travar grandes batalhas, mas ele trazia um joelho que estava disposto a buscar a Deus em qualquer circunstância da tua vida. Ele não tinha na tua mão uma espada poderosa e uma armadura poderosa como a de Saul, mas ele tinha, irmãos, uma harpa que ele podia dedilhar e entoar louvores àquele que vive para todo sempre. Era esse tipo de vida que estava chamando a atenção de Deus e fazendo com que Deus olhasse de uma forma diferenciada para aquele homem, sem uma estatura, sem uma posição, sem nada, apenas um jovem que estava lá, cuidando das ovelhas do teu pai. E quando Deus olha aquele homem, aquilo chama a atenção de Deus, porque Deus pode encontrar um coração verdadeiro para ele, mesmo em meio àquele mundo em que vivia, ele pode encontrar um coração para Deus. E eu penso, irmãos, que nós chegamos a um tempo como este, um tempo onde nós estamos tão assolados com as necessidades da vida. Um tempo em que nós estamos correndo atrás da vida mais do que necessitamos, na verdade. E a vida, então, ela se tornou tão passageira, mais do que tudo hoje. Porque nós corremos tanto atrás dela, nós precisamos trabalhar tanto, nós precisamos estudar tanto, nós precisamos construir tanto, nós precisamos ter tanto. Para quê? Porque isto faz parte da vida, mas a vida mesmo que nós deveríamos estar vivendo, não sobra tempo para ela. Nós não temos tempo hoje para termos um lazer, nós não temos tempo para sairmos e conversar, nós não temos tempo para sentar e conversar com os amigos, pouco tempo sobra para conversarmos com a família, mas tudo nós estamos dizendo, nós estamos fazendo para que um dia nós venhamos a ter tempo para fazer isso. E a maioria de nós, irmãos, vamos chegar num tempo em que achamos que vamos ter tempo, mas aí tudo já se passou. E nós já estaremos prestes a encontrar com Deus. Estaremos prestes a Deus pedir a nossa alma. E aí, irmãos, não sobrou mais tempo para nada. Aí acontece o que o Salomão disse: tudo foi como uma vaidade. Nós corremos tanto atrás da vida, que a vida se passou e não conseguimos vivê-la. Era isso que estava acontecendo naquele tempo. E é o que acontece hoje neste tempo. É o que acontece. Nós corremos tanto atrás das coisas da vida, que nós nem mesmo conseguimos viver a própria vida. E nós nos perdemos dentro de toda esta caminhada. Porque depois nós não conseguimos pontuar as questões da nossa vida para poder colocar as prioridades dela. Então, quando nós vamos pontuar o que é prioridade na nossa vida, olha, a prioridade agora é fazer isso, depois é isso, depois é aquilo, e depois aquilo outro. E quando chegamos a um lugar, então nós já temos que traçar outras linhas de prioridade. E nunca conseguimos, então, viver a própria vida que Deus nos confiou, nós nunca conseguimos dedicar-nos à vida para Deus, e nós nunca conseguimos amar a Deus em tempo nenhum. Então, é este o momento que nós estamos vivendo. Nós chegamos em um tempo tão cansativo, em um tempo em que nós estamos tão dominados por todas as questões da vida, que amar a Deus, irmão, se tornou uma coisa para o último plano da nossa vida. E os irmãos podem dizer: não, pastor, o senhor não conhece o meu coração. O senhor não conhece, mas eu conheço o meu. E eu não sou diferente dos irmãos. Nós não somos diferentes, meus amados. E quando nós olhamos para as necessidades da nossa vida, nós temos necessidades. E você conversa com as pessoas e elas pontuam as suas necessidades. E onde você encontra Deus nessas necessidades?
E a necessidade, irmãos, está naquilo que nós amamos. Nós começamos a achar que nós necessitamos daquilo e começamos a amar aquilo. E é por isso que nós colocamos isso como prioridade nas nossas vidas. Os irmãos podem olhar para trás e ver que há muitos anos atrás, que há alguns anos atrás, porque os irmãos aqui não têm muitos anos, mas há alguns anos atrás, havia coisas que nós não tínhamos e nós vivíamos sem elas. Porém, irmãos, um dia nós achamos que aquilo era necessidade e hoje nós não conseguimos nos desprender dela. Olhe para o celular, não é? Eu mesmo demorou para mim ter um celular. Eu não queria celular, porque eu pensava, minha esposa sabe onde eu estou. Ela pode ligar para mim. E quando eu não estou aqui no trabalho, eu estou ou em casa ou na igreja, ou estou estando em casa ou na igreja, ela está comigo. E se eu estiver em algum outro lugar, ela também está comigo. Então eu não tenho necessidade de ficar. Mas hoje não. Hoje, se desprender do celular seria um absurdo. É todo o tempo ele tocando. É claro que seria bom demais se eu conseguisse, não é? Porque ele toca a todo tempo, a todo momento ele toca, não é? Algumas vezes que eu nem atendo, mas ele toca mesmo assim. Então, há coisas, irmãos, que nós outrora não necessitávamos, mas hoje nos tornamos dependentes e quase que escravos dessas necessidades. E estas necessidades, elas nos distanciam da maior necessidade que nós temos. Então os irmãos olhem para o que Davi está vivendo, para o período em que ele está vivendo. E quando nós encontramos ele no Salmo 16, então nós vamos ver esta narrativa que ele está dando. Ele vai dizer, olha Senhor, eu confio em Ti. E quando nós olhamos para Davi dizendo, eu confio em Ti, e quando nós olhamos para toda a narrativa bíblica e a vida em que Davi viveu, certamente, irmãos, Davi foi um homem que confiou em Deus. Ele estava vindo de uma batalha, e quando ele chegou até Ziclag, uma das cidades em que ele estava, olha, o povo já tinha levado as suas mulheres, os seus filhos, tacado fogo nas suas cabanas, destruído tudo. O povo ficou tão angustiado com aquela situação, que o povo falou em apedrejar Davi. Agora o rei, que era o grande vencedor de batalha, agora ele virou o vilão na história. Então o povo falou em apedrejar Davi. E a Bíblia diz que Davi, chegando cansado daquela batalha, para enfrentar toda esta dificuldade que a vida lhe apresentou. Talvez Davi, ele poderia dizer como a igreja moderna, eu não aceito, Senhor, eu sou teu servo, eu te adoro, eu entoo louvores para ti. Não, mas quando ele chegou e viu toda aquela situação, o povo querendo apedrejá-lo, ele distante dos seus filhos, da tua família, tudo destruído no acampamento. A Bíblia diz, e Davi, todavia, se esforçou no Senhor. O que ele fez? Ele foi buscar a Deus em oração. Ele foi pedir a Deus que renovasse as tuas forças, que levantasse ele novamente para fazer algo nesta situação. E a Bíblia diz que ele chamou o sacerdote, e o sacerdote veio com o éfode, e ele perguntou ao Senhor, Senhor, se eu for nesta batalha, tu irás comigo? Então a luz do éfode se acendeu, dizendo a Davi, Davi, pode ir na batalha, que eu irei com você. E Davi, certo, foi à batalha e trouxe todos os despojos e a família de volta para o acampamento. Quando nós olhamos ele na batalha de Miquimás, Deus disse a ele, Davi, você vai também para esta batalha na Copa das Amoreiras. E quando ele foi, Deus deu vitória a ele contra os filisteus. Mas passado alguns anos, os filisteus voltaram para o mesmo lugar. A situação era a mesma, eles acampados no mesmo lugar. Davi no mesmo lugar, com o mesmo exército, contra o mesmo povo. Davi podia dizer,
como o povo diz hoje: não, Deus já me deu vitória, então é só ir para a batalha, porque eu já sou vencedor. Não, mas Davi confiava no Senhor. Davi, mais uma vez, ele orou a Deus, e Deus deu a resposta para ele, porque agora Deus estava dizendo: não vá de frente, vai por detrás, que quando você ouvir um barulho na copa das amoreiras, você vai saber, Davi, que é eu que estou descendo para ir com você na batalha. Então certamente Davi era um homem que confiava em Deus. Ele não apenas dizia que confiava em Deus, ele de fato confiava em Deus. Ele buscava a Deus para toda a situação da tua vida. Ele não ia para uma batalha confiando nas vitórias anteriores. Não, em cada batalha que Davi ia, ele buscava a Deus primeiramente. Se Deus dissesse para ele não vá, então ele não ficava querendo ir a qualquer custo, não. Então ele parava e não ia para a batalha. Ele era um homem extraordinário. Ele não era diferente de mim e de você. Mas ele temia a Deus. Ele confiava em Deus. O coração dele pedia por Deus. E Davi, ele se tornou o maior rei de Israel. Davi aumentou os limites da terra prometida. Davi conquistou as terras. Davi recebeu honras. As nações vizinhas temiam a Davi. E por quê? Ele não era um homem alto, Oséias. Ele não era um homem bombado para que as pessoas olhassem e temessem a Davi. Não, mas as pessoas sabiam que Davi andava com Deus, e que quando Davi estava pronto para uma batalha, certamente Deus estava com ele, porque ele buscava a Deus primeiramente. Então isto fez dele um homem todo diferenciado. E a diferença não estava na tua força e nem na tua espada, mas a diferença estava no teu coração e no teu joelho, que buscava a Deus constantemente. E Davi foi se engrandecendo naquela terra, se tornando um homem poderoso naquela terra, um homem temido naquela terra. E ele construiu um palácio para ele. Ele fez um belo palácio. Ele conquistou terras. Ele teve muitos filhos, ele teve mulheres, ele teve uma posição de destaque. Mas quando nós olhamos para o Salmo 16, o que ele diz é: a minha alma, Senhor, ela disse, a alma de Davi, aonde estavam todos os seus sentimentos, a alma onde é a sede de todas as emoções, de toda a alegria que nós sentimos, das tristezas que nós sentimos, de tudo aquilo que desejamos, de tudo aquilo que pedimos. Ele diz: a minha alma, ela revirou no seu íntimo mais profundo, e ela diz: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é a minha maior alegria, o Senhor é o meu maior prazer, o Senhor é a minha maior motivação de estar vivendo esta vida. Era isso que disse a alma do homem mais poderoso desta época. Ele não se desprendeu, irmão, para dizer: Senhor, a minha maior alegria está neste palácio. Imagine, irmãos, uma bela casa. Não, ele não está dizendo: a minha maior alegria está nas mulheres, está nos filhos. Não, ele diz: Senhor, a minha alma revirou tudo, Senhor. E ela disse que eu não tenho outro bem além de ti. Tudo que eu amo, tudo que eu desejo, tudo que me traz alegria, tudo que me traz prazer, está em ti, Senhor. Era essa, irmão, a declaração de um dos homens mais poderosos do mundo antigo. Saul queria terra. Saul queria reino, Saul queria posição,
Saul queria cidades, Saul queria um povo aclamando, mas Davi queria Deus. Ele dizia: Senhor, Tu és o meu bem, o Senhor é tudo que eu amo. Era isto, irmão. Deus era a maior necessidade deste homem. E ele tinha, irmão. Ele não tinha uma casinha simples como a nossa. Ele não tinha um carrinho, irmãos, como nós lutando para pagar o IPVA agora. Não. Ele tinha tudo, irmão. Ele tinha tudo. Ele era o grande rei Davi. Ele era o poderoso rei Davi. Ele era o temido rei Davi. Mas a alegria dele não estava nas vitórias, Jorge. A alegria dele estava em glorificar a Deus. E os irmãos vejam, enquanto Saul queria cidades, Davi conquistou uma cidade. Davi conquistou Jerusalém no ano 997 antes de Cristo. E ele podia fazer daquela cidade a cidade de Davi. Mas a cidade de Davi era uma cidade simples. Era uma cidade pequena. Mas quando ele conquistou a cidade que trazia prazer para o mundo antigo, a cidade de Sião, que estava elevada entre as demais cidades, fortificada pela tua própria geografia, pela tua própria natureza geográfica. Quando ele conquistou aquela bela cidade, quando ele tomou aquela cidade das mãos dos jebuseus, quando ele pegou aquela belíssima cidade chamada Jerusalém, ele diz: esta é a cidade do grande Deus. É para ele o melhor, é para ele a grande cidade, é para ele a alegria de toda a terra, pertence a ele. Ele não queria para ele, irmãos, ele queria para Deus. Naquela cidade, ele não mediu esforços para trazer a arca para lá. Ele fracassou, é verdade, mas ele foi o único que se esforçou para levar a presença de Deus para aquela grande cidade, para aquela bela cidade que ele edificou para o rei de toda a terra. Ele não mediu esforços para levar a adoração a Deus. Ele organizou turnos, 24 turnos, para poder se revezarem dioturnamente, 24 horas por dia, para estarem orando e glorificando ao Senhor, que a alma dele amava. Esse foi Davi, irmãos. Um homem que teve os seus erros, que teve os teus pecados, que teve as tuas falhas, como eu e como você. Mas se tinha uma coisa naquele coração de Davi, se você pudesse tirar aquele coração do peito dele, pulsando, certamente as batidas daquele coração estavam dizendo: Deus, 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 Deus. Era o anelo, o anseio da vida daquele homem. Era isto. E Deus procurou um homem como ele, naquele tempo de extrema agitação, de extrema confusão, de extrema correria. Deus procurou um. Ele não estava procurando muitos, Rafa. Ele procurou um homem. E daquele homem, ele pôde trazer, irmãos,
o maior de todos os homens, aquele que é perfeito, aquele que glorifica a Deus verdadeiramente, aquele que não tinha apenas um coração, mas todo o teu ser era cheio de Deus. A tua vida foi gerada pelo Espírito de Deus. O maior de todos veio por ele. Davi disse: a minha porção é o Senhor. Todas as tribos receberam terras, elas receberam partes. A tribo de Manassés ficou com uma parte, metade da tribo por um lado do Jordão, outra metade. Gade, Aser, Efraim, Benjamim, Judá, todos eles receberam terras. Os sacerdotes não, a tribo de Levi não, eles não podiam, eles tinham que viver da dependência de Deus. Mas Davi era de Judá, mas ele estava dizendo: a minha porção é o Senhor, o que eu quero é Ele, eu quero ser alimentado por Ele, eu quero viver por Ele, eu quero depender dEle. E Davi foi um homem, irmãos, que edificou uma cidade para Deus, uma cidade, e ele queria construir um templo para Deus. Deus não permitiu, mas eu fico imaginando, irmão, se aquele homem construísse um templo para Deus. É claro que Deus sabe os motivos, mas eu começo a imaginar, se aquele homem construísse um templo para Deus, um homem que edificou uma cidade, um homem que comprou o terreno, e quando o dono do terreno disse: olha, é para Deus, então eu vou dar de presente para você. Disse: não, eu não quero dar nada a Deus que não tenha custado nada para mim. Eu quero entregar a Deus tudo como um sacrifício. A cidade de Jerusalém, irmãos, era uma cidade intransponível. Ninguém conseguia entrar naquela cidade. Sabe o que eles diziam? Eles gritavam lá dos montes, dizendo: nesta cidade, até os cegos podem trabalhar de guarda. Era isso que eles gritavam. E Davi lá, irmãos, querendo entrar. E eles gritando: nesta cidade, até os coxos podem ser os guardas, até os cegos podem ser os vigias, zombando. E Davi lá, irmãos, com o coração dizendo: esta será a cidade do grande Deus, esta será. E o seu general, ele descobriu aonde havia uma fonte de água que alimentava a cidade. Ele tinha uma corrente de água que entrava dentro daquela grande cidade. E Joabe entrou lá, foi pelas águas e abriu o portão da cidade. E Davi entrou e dominou a cidade e fez dela a cidade do grande rei. Fez dela. O seu filho edificou um templo. Eu fico imaginando se Davi edificasse um templo, irmãos. Imagine como seria a adoração naquele templo. Como seria a consagração a Deus naquele templo. Irmão, Davi tinha um coração para Deus. E eu fico pensando, irmãos, se Deus, irmãos, sondasse o meu coração e o teu coração nesta noite, o que a nossa alma estava dizendo? O que a nossa alma estaria pedindo? Um celular novo, um carro melhor, uma vida melhor, um emprego melhor.
mas as frases ditas por um dos maiores homens da vida, um dos maiores homens da história. Ele diz: Senhor, Tu és o meu bem, eu não tenho outro além de Ti, Senhor. Este palácio não significa nada para mim, esta posição não significa nada para mim, Senhor. O Senhor é a minha maior alegria. Era este homem, irmãos, era este homem. Ele não queria nada além. Eu digo para os irmãos, ele é o maior compositor evangélico de todo o tempo. Quem está no sucesso até hoje? Davi, com as suas composições. As suas letras são cantadas até hoje, são lidas até hoje. Ninguém consegue manter tantos anos no sucesso como ele. As mulheres cantavam na rua: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Ele era um grande guerreiro, foi um grande compositor, um grande músico, um grande pastor, um grande soldado. Foi isso. Mas quando você lê o Salmo 51, ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Eu preciso, Senhor, mais uma vez de Ti, Senhor. E não retires de mim o Teu Espírito. O que ele estava dizendo é: não foi a minha capacidade que me fez vencer o Golias, foi ele, o Teu Espírito. Não foi a minha capacidade, Senhor, que me deu belos hinos inspirados que estão na Bíblia. Não, foi ele, o Teu Espírito. Senhor, não foi a minha espada que deu estas grandes vitórias, mas foi o Teu Espírito, Senhor. Não tire ele de mim, porque o Senhor é a minha maior alegria. E eu fico pensando, irmãos, se Deus pudesse hoje encontrar um coração como este, certamente, irmãos, o mundo estaria diferente. Irmãos, apenas um. Se ele encontrasse um coração como este de Davi.